Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos aí a mais uma aula de elaboração e análise de projetos. Na aula de hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre estudo de engenharia. De certa forma tem relação aí com o que a gente discutiu na semana passada sobre o estudo de tamanho. Tá? Então, com a diferença que aqui a gente vai ter alguns objetivos específicos de descrição e detalhamento das informações técnicas e também vai servir de base para a gente definir os custos e o próprio tamanho do investimento, como a gente vai ver na aula de hoje. Bom, então basicamente o estudo de engenharia ele tem o objetivo aí de coletar e sistematizar as informações técnicas sobre o empreendimento, independente se seja aí uma planta industrial, uma prestação de serviço, um comércio atacadista ou varejista, não importa. Tá? Independente do tipo de negócio que a gente vai implementar, a gente vai ter aí um requisito mínimo em termos de espaço, de equipamentos que precisam ser instalados, inclusive softwares, para que a gente possa operar a prestação de serviço ou a venda do produto que a gente está trabalhando no projeto de empreendimento. Além disso, além de a gente sistematizar especificamente o processo produtivo ou o processo de prestação de serviço para o cliente final, a gente precisa também identificar a estrutura física dos processos administrativos. Tá? Então, independente do tipo de negócio, a gente sempre vai ter ali uma parte administrativa, seja da administração financeira, da administração comercial, enfim, que vai ser necessária para que a gente possa conseguir administrar todo o negócio e realizar as vendas, fazer com que o produto final chegue de fato aí ao nosso cliente, seja o consumidor ou seja outras empresas. Tá? Então, as informações técnicas que devem constar aí nesse documento, que é uma parte do projeto, são os estudos ali de engenharia civil, se tiver que construir, fazer uma adequação de uma planta que está sendo adquirida e assim por diante. Os projetos de arquitetura também podem fazer parte aí da questão de um desenho mais funcional, ou mesmo de um ambiente que seja o diferencial, por exemplo, um restaurante ou coisa do gênero. Né? As instalações hidráulicas, elétricas, então todas as plantas referentes a essas instalações. A relação dos equipamentos de informática, então aqui está como TI, as tecnologias de informação e comunicação, a gente poderia colocar aqui. E também os fluxos dos processos, como é que vai funcionar aí a fabricação de cada produto, da unidade fabril, ou a comercialização em geral, de um determinado produto ou serviço e assim por diante. Então, basicamente, o estudo de engenharia ele vai para essa parte mais operacional, técnica, dos equipamentos e de como vai funcionar a operação desse empreendimento que a gente está analisando no projeto. Bom, em relação ao processo produtivo, a gente deve ter em mente que a gente vai ter que descrever aí um conjunto de fatores, os fatores de produção, trazendo lá da microeconomia aqueles conceitos, os fatores fixos e os fatores variáveis. Então, como fatores fixos, a gente vai ter os bens de capital, e aí vai envolver todo o conjunto de imóveis que vão ser necessários, máquinas, equipamentos, veículos e assim por diante. Então, o detalhamento técnico e a indicação de quais vão ser esses equipamentos, o que vai ser necessário para iniciar a operação daquele empreendimento, ele vai ter um impacto indireto sobre o valor que a gente vai apurar posteriormente no levantamento financeiro em relação ao investimento. Então, tudo isso aqui impacta diretamente qual que vai ser o valor ou o montante do investimento inicial necessário para que aquele projeto possa entrar em operação. Então, por isso que é importante também essa definição técnica, porque às vezes pode haver incompatibilidade das máquinas que seriam mais vantajosas em relação ao seu custo e benefício, mas que elas são incompatíveis com o resto das instalações. Então, por questões técnicas, a gente pode ter essa inviabilidade, que nos faz ter que optar por outras alternativas de equipamentos, máquinas, inclusive de veículos, e isso naturalmente pode incorrer em aumento do investimento inicial necessário e, consequentemente, afeta todo o cálculo ali da viabilidade do negócio quando a gente compara com as outras alternativas. Além disso, como a gente está falando do processo produtivo, também nesse momento cabe elencar as questões associadas aos bens intermediários, se for o caso, que vão ser as matérias-primas, as peças, componentes, embalagens, ou seja, tudo aquilo que vai ser adquirido e vai ser processado ao longo do processo produtivo. Além, obviamente, da questão do trabalho, que vai ser necessário, a mão de obra direta,
para a fabricação, para a manufatura de um determinado produto, e também as chamadas atividades de suporte, que pode ser a gestão da produção, por exemplo, o pessoal administrativo da área de logística para aquisição de matéria-prima, estocagem, e mesmo as atividades de suporte para vendas, administração financeira e coisas do gênero. Tá? Então, esses dois conjuntos aqui de fatores variáveis, né, os bens intermediários e trabalho, dentro daquela discussão que pode ser fixo ou semifixo da aula anterior, mas de qualquer forma isso vai compor aqui os custos, né, operacionais ao longo, né, do prazo de vigência do projeto, né, ou daquele horizonte de tempo que a gente está analisando. Então a gente vai ter lá um fluxo, né, de despesas mensais associados à aquisição de bens intermediários ou pagamento de mão de obra, e isso vai se refletir, né, no fluxo de caixa que a gente vai projetar para verificar a viabilidade econômica do negócio. Né? Então, o levantamento detalhado desses aspectos, né, ele é fundamental para que a gente possa ser preciso na hora de fazer a projeção financeira. Né? Ou seja, a gente faz um estudo muito superficial aqui, né? Pode ser que a gente tome uma decisão baseada em custos, né, de mercadorias, de matérias-primas, de mão de obra, superestimado ou subestimado, nesse caso, né, se a gente faz uma análise superficial, e a gente tenda a considerar o projeto como viável, mas no momento da operação, né, quando a gente decide pela implementação, a gente vê que os custos são muito elevados, né, em relação àquilo que a gente projetou. Então isso pode comprometer a própria viabilidade do negócio. Por isso que é importante, nessa etapa aqui do estudo de engenharia, definir exatamente, né, os fluxos operacionais para saber qual que vai ser a dimensão, né, do investimento necessário e dos custos, né, que a gente vai projetar posteriormente. Bom, além disso, é interessante que nesse estudo de engenharia a gente tenha também um estudo de alternativas, né, no sentido de que a gente pode ter o desenho do projeto produtivo, né, de formas distintas, com combinações diferentes, por exemplo, de algo mais automatizado do ponto de vista de equipamentos, mas que provavelmente vai requerer um investimento inicial mais elevado, ou algo alternativo, em que a gente tenha mais processos manuais, em que a gente vai empregar mais mão de obra, que pode se refletir numa redução do investimento inicial, mas, por outro lado, isso vai trazer também aí um aumento de custo com mão de obra. Né? Então, na verdade, é preciso ponderar os custos associados a cada opção e a eficiência de cada uma delas, ou seja, a capacidade de produção. Em que medida, né, essa estrutura de custos e de investimento, vamos colocar assim, e os resultados que a gente vai ter em termos de produtividade, né, vão estar mais adequados com aquela demanda que a gente projetou. Então, às vezes, o processo mais automatizado, embora ele traga uma produtividade maior, né, ele só passa a ser interessante ou viável do ponto de vista econômico se ele operar em grande escala. E se a gente está projetando, né, uma inserção mais marginal ou num nicho de mercado que a gente não vai atender a demanda como um todo, né, às vezes é mais interessante ter um processo produtivo mais simplificado e menos custoso, né, para que a gente possa adequar justamente a oferta à demanda do mercado. Então, o ideal nessa parte aqui do estudo de engenharia é que a gente também apresente as alternativas que são viáveis do ponto de vista técnico e quais, né, são aí os processos produtivos, os equipamentos, os fatores fixos e variáveis necessários em cada um deles, para que isso sirva de base depois para a gente verificar seus custos, né, seus valores de investimento, para decidir qual deles vai ser o mais interessante do ponto de vista financeiro e econômico. Tá? Bom, outra coisa importante é que a gente deve também no projeto de engenharia, como mencionei lá atrás, fazer um mapeamento do processo administrativo. Né? Então também tem que fazer um levantamento de qual é a estrutura física necessária, os equipamentos, né, o pessoal necessário, mínimo, né, para fazer com que a operação seja viável. Né? Por exemplo, ter um pessoal para fazer compra, estocagem, pagamentos, cobranças. Né? Então tudo isso é fundamental também levar em conta, porque a estrutura administrativa às vezes pode ser um determinante, né, da viabilidade ou não de um negócio. E, claro, a gente vai precisar adequar, né, esse processo administrativo de acordo com o tipo de empreendimento que a gente está estudando. Né? Pode ser uma indústria, um comércio, como eu coloquei aqui, mas também pode ser outros, né, tipos de negócio, como a agropecuária, a própria prestação de serviços, serviços online, coisas do gênero. Né? Então, claro, cada tipo de negócio vai demandar uma estrutura maior ou menor
em termos administrativos. Então aqui eu coloquei só alguns exemplos, né? Gestão financeira, gestão da produção e suprimentos, recursos humanos, equipe de vendas. Então são alguns exemplos de atividades de suporte, que são atividades administrativas, mas que são fundamentais aí para que um negócio possa operacionalizar e, né, ter uma boa gestão para que a gente possa atingir os resultados previstos no projeto. Bom, aqui a gente tem algumas etapas, né, do estudo de engenharia, sendo que as duas primeiras são as etapas que compõem o projeto. Tá? Ou seja, os estudos preliminares, que basicamente é uma busca de informação aí em relação à planta produtiva, a fluxos e processos, a detalhes técnicos de equipamentos fornecidos aí por empresas especializadas, para a gente ter uma noção do que existe no mercado e também já ir fazendo filtros, né, no sentido de indicar as alternativas que mais correspondem às necessidades do projeto. Então, por exemplo, um processo totalmente robotizado, né, e a gente vai vendo os preços e os detalhamentos técnicos que tem que operar numa escala de produção muito alta, já podem ser descartados, se não forem adequados ao projeto, de início, né, e a gente partir para outras alternativas de processos produtivos. Tá? E aí, quando a gente escolhe um ou alguns, né, para fazer o estudo de engenharia de fato, mais aprofundado, a gente parte para essa segunda etapa, que são os estudos técnicos. E aí a gente vai elencar um conjunto de informações técnicas de compatibilidade de equipamentos com processos produtivos, com requerimento de mão de obra, enfim, né, com todas as informações associadas aí aos aspectos mais operacionais, né, desse estudo de engenharia. E aí, uma vez que o projeto, né, é aprovado e ele vai ser implementado, aí a gente passa para as outras etapas. Então, por exemplo, a etapa da construção vai seguir à risca aquilo que foi projetado nesse estudo de engenharia, né, de acordo com aquele processo produtivo que foi escolhido, né, foi aquele tido como mais interessante do ponto de vista econômico-financeiro. E depois que a gente tem, por exemplo, a construção, né, da instalação fabril, do galpão, da fábrica, a gente vai ter o processo da montagem, instalação de equipamentos. E aí é interessante também a gente ter um cronograma, eu vou mencionar novamente mais adiante, para que a gente não precise adquirir, né, máquinas e equipamentos muito antes. Ou seja, estabelecer um cronograma adequado para que ocorra, né, a construção primeiro, depois a montagem, instalação dos equipamentos. E por fim, né, indo para a testagem, para verificar se a instalação foi feita adequadamente, se não tem problemas, né, operacionais na fabricação. E por fim, né, que é o início da operação, quando, né, tudo está instalado, testado, e aí a empresa pode iniciar suas operações de fabricação do produto. Então aqui, claro, a gente está colocando essas etapas pensando principalmente numa empresa industrial. Tá? Mas claro, quando a gente vai para uma prestação de serviço, por exemplo, serviços online, a gente também vai ter aí a instalação, por exemplo, de um servidor, né, dos softwares necessários para gerenciar um comércio eletrônico, a gente vai colocar ele a teste e só então a gente vai colocar em operação. Então, em termos de complexidade, né, ele pode ser mais ou menos complexo a depender do tipo de negócio que a gente está trabalhando no projeto. Bom, da mesma maneira que o estudo do tamanho, né, o estudo de engenharia ele vai ter muita relação com o estudo de mercado, sendo que o mercado ele vai funcionar como um limite, né, ou seja, a gente vai ter que adequar a oferta à demanda que a gente está projetando para o nosso produto e também a parcela do mercado que a gente pretende alcançar. Além disso, é interessante pensar no projeto de engenharia, né, tanto isso tem a ver a engenharia e vinculado também com a questão do tamanho, de acordo com as fases do ciclo de vida do projeto, né, e justamente fazer essa projeção da capacidade ao longo do tempo. E, claro, algumas estratégias podem ser adotadas. Por exemplo, seria interessante adotar desde o início uma capacidade adequada à fase de maturidade, ou seja, a gente já viu em uma das aulas que na fase de maturidade de um determinado produto é onde a gente tem aí o maior volume de vendas e a concorrência em preço vai ser determinante. Então, nesse aspecto, né, ter uma produção em larga escala é interessante porque a gente consegue reduzir custos, como a gente viu na aula anterior. Tá? Por outro lado, né, se o produto ainda não está nessa fase de maturidade, ou se a gente vai ingressar nesse mercado até conseguir atingir a parcela do mercado suficiente para justificar isso, a gente vai ter que encarar, né, um período de ociosidade, né, da capacidade produtiva e também isso deve ter um impacto no investimento inicial, no sentido que vai aumentar o investimento necessário para que a gente consiga colocar em uma planta produtiva para operar em grande escala. Então essa pode ser uma alternativa.
se a gente tem a perspectiva de aumento das vendas ao longo do tempo, e pode ser que haja alguma vantagem, ou seja, eu faço investimento maior agora, eu vou operar com algum grau de ineficiência durante o período, mas lá na frente, né, eu já tenho tudo instalado, então não preciso fazer adequações, né, para expandir, ou pode ser que os equipamentos sejam muito atrelados ao dólar, então eu reduzo o risco se eu estou num momento propício para importação de equipamentos, então eu já importo um de maior capacidade e assim por diante. Né? Então tem que avaliar também essa série de fatores associados aí a cada uma dessas possibilidades de escolha. Ou, alternativamente, a gente pode adotar a capacidade produtiva mínima, né? Ser mais conservador, né? E aos poucos, o que vai requerer uma menor imobilização do capital, né? Porém, vai requerer aí investimentos futuros, caso haja um aumento da demanda do produto da empresa. E também pode ser que essas adequações técnicas elas não sejam muito triviais. Né? Pode ser que eu precise alterar completamente a minha planta produtiva para que eu consiga aumentar, né, o volume de produção de acordo com a demanda. Claro que o ideal seria que a gente conseguisse desenhar um processo produtivo flexível. Nem sempre isso vai ser possível dependendo do tipo de negócio que a gente está operando. Então são os produtos muito padronizados, né, que tem um processo produtivo já estabelecido, que as máquinas, né, já têm uma capacidade pré-definida, provavelmente a gente não consegue ter muita flexibilidade. Agora, se a gente tem outros tipos de produtos que são de demanda menor ou demanda personalizada, então talvez já existam aí exemplos de processo produtivo flexível, como é o caso do toyotismo japonês, né, que tinha essa proposta, para que a gente possa pensar então em fazer esse escalonamento aos poucos. Né? Ou seja, começa com um processo produtivo mais enxuto e à medida que se perceba a alteração na demanda, a gente pode aumentar a capacidade produtiva e também, né, à medida que o produto vai entrando na fase de declínio, a gente vai também conseguindo diminuir o tamanho da planta produtiva para produzir uma escala menor. Então, obviamente, se houver essa possibilidade, é interessante colocar essa opção no estudo de engenharia, né, de um processo produtivo flexível. Bom, quais são os produtos finais aí do estudo de engenharia? Né? O que se espera em termos de entrega? Basicamente, vai ser um documento em que a gente vai ter a descrição dos processos produtivos e administrativos, tá? E aí é muito comum elaborar um fluxograma, que basicamente é um ordenamento lógico, né, de como que funcionam os processos produtivos, onde que inicia, por exemplo, com a aquisição de matérias-primas, sua estocagem, o início da operação, a estocagem do produto final, a distribuição e assim por diante. Né? Então, o detalhamento do fluxograma desse do processo produtivo e administrativo, né, é bastante interessante. Que momento que é feito a venda, o recebimento e coisas do gênero. O que acontece se o cliente não pagar no prazo, qual vai ser o processo de cobrança, qual que é o processo de vendas, enfim. Né? Então, quanto mais detalhado, melhor, né, para compreender todo o funcionamento do negócio e também para fazer as projeções, né, dos equipamentos e dos custos com o pessoal e matéria-prima necessários em cada uma dessas etapas. Além disso, deve conter como produto final o projeto técnico, que são as plantas, né, o layout do processo produtivo, que basicamente vai mostrar o fluxo físico de matéria e pessoal, que pode ser muito interessante justamente para a gente analisar qual que vai ser a eficiência produtiva, se a gente tem um fluxo lógico da entrada de matérias-primas e a saída de produtos finais, se também não tem riscos aí de acidentes de trabalho, enfim. Né? Então, de forma a gente conseguir visualizar os espaços, né, e a forma como vai transitar aí as matérias e as pessoas ao longo desse processo produtivo. Tá? Inclusive, se trata aí de um comércio, né, de um serviço, também é interessante ter um projeto técnico, né, que apresente esse layout aí do fluxo físico de informações e pessoas ou matéria-prima e coisas do gênero. Obviamente, uma lista dos ativos necessários, né? Então aqui basicamente vai ter a especificação técnica dos equipamentos, né, da construção, dos serviços de engenharia a serem contratados e também, né, os seus respectivos custos. Então isso é uma etapa bastante importante porque vai dar subsídios para a gente fazer a projeção financeira posteriormente. E também é interessante ter um cronograma, como eu mencionei, da construção, da aquisição e das instalações aí dos ativos. Então é muito comum se utilizar o chamado gráfico de Gantt, que basicamente é uma forma de a gente estabelecer o cronograma e que vai estabelecendo aí de maneira visual, né, a ordem lógica das coisas e também as dependências, né, ou seja,
Eu posso fazer duas coisas em paralelo, mas eu posso ter coisas que são dependentes, ou seja, eu só posso instalar os meus ativos depois que a planta estiver construída, né, porque eu não tenho um lugar para estocar meus equipamentos. Pode ser o caso. Ou não, se eu já tenho, né, um espaço de armazenamento, eu posso adquirir os equipamentos ao mesmo tempo que eu estou construindo a nova unidade produtiva. Então, o gráfico de Gantt ele ajuda a gente ter uma visualização, né, da ordem das coisas e da interdependência de cada uma das atividades até que a gente possa, então, iniciar as operações de fabricação ou de comercialização. Bom, outro aspecto interessante que deve ser analisado diz respeito aí à vida útil dos bens de capital. Pode ser que ao longo do horizonte de tempo que a gente está adotando para a análise financeira do projeto, a gente precise substituir bens de capital. Aqui tem exemplo de computadores. Né? Então, supor uma empresa lá que tenha computadores para desenvolvimento de softwares e os computadores que são utilizados pelo pessoal administrativo, recepção e coisas do gênero. Então aqui a gente tem um projeto que está sendo elaborado aí por um horizonte de tempo de 10 anos e no segundo ano já se prevê aí a substituição dos computadores de desenvolvimento. Né? Então se é uma empresa que está muito focada em softwares, né, provavelmente ela vai precisar de equipamentos de última geração para fazer esse desenvolvimento. Então uma vida útil de 2 anos, né, nesse caso, implica que ao longo dos 10 anos, né, a gente vai ter que fazer aí 5 substituições. Isso vai ter um impacto, obviamente, nos investimentos, que não vão acontecer tudo no início, mas vão acontecendo ao longo, né, do período aí que a gente está fazendo a análise. E da mesma forma, os computadores aqui de recepção, administração, eles podem, né, ter uma vida útil um pouco mais longa, já que não requerem tanta capacidade de processamento. E aí a substituição, nesse exemplo, está prevista a cada 3 anos. Então a gente vai ter aí 3 substituições ao longo desse período de 10 anos para esses computadores. Então da mesma forma, a gente precisa incorporar essa necessidade de substituição caso, né, os ativos ou os bens de capital eles têm uma vida útil menor do que o horizonte de tempo que a gente está projetando para fazer análise financeira. Então isso é bastante importante também, porque não só vai entrar no fluxo de caixa, né, as despesas operacionais, matérias-primas, pessoal, mas também, né, o reinvestimento nesse caso, né, quando é necessário fazer substituição de máquinas, equipamentos, né, que tiveram sua vida útil aí já deteriorada durante o horizonte de tempo da nossa análise. Bom, eu deixo aqui a referência para essa aula, que é o capítulo 4 do livro do Correia Neto, Elaboração e Análise de Projetos de Investimento. Desejo aí a vocês uma excelente semana de estudos e nos vemos na próxima aula.